A luz do entardecer de março tingia os vidros do 17º andar com um tom amarelado e opaco. Vera Nikolaevna torcia o pano sobre o balde, e as gotas caíam com um leve chapinhar na água. Era o único som que quebrava o silêncio do prédio comercial vazio, no coração da cidade nortena. O rodo deslizava pelo piso de mármore da recepção, deixando rastros úmidos que evaporavam quase instantaneamente com o ar quente das ventilações. Há apenas 3 anos ela estava diante de um quadro negro, explicando para calouros entusiasmados como Piotr Sotopin havia conduzido a reforma agrária na Rússia. Agora, esfregava o chão de escritórios cujos ocupantes poderiam muito bem ter sido seus alunos. O destino tinha um jeito cruel de brincar com as pessoas. A carrinho de limpeza rangia levemente ao ser empurrado para o próximo ambiente. Aquelas mãos que antes seguiam o ritmo da giz e da régua, agora estavam acostumadas ao contato com a água fria e ao cheiro pungente dos desinfetantes. Mas trabalho era trabalho. Seu pai, veterano que havia marchado de Moscou a Berlim durante a guerra, sempre dizia: Veroka, todo labor honesto enobrece quem o exerce. Na época, aquelas palavras soavam como um simples conselho moral. Agora, eram como uma boia em meio a um oceano de humilhações. De repente, a memória trouxe de volta uma cena de 3 anos atrás, a sala enfumaçada do chefe do departamento, onde o ar pesava com o cheiro de cigarro velho e apreensão. Anatoly Semyonovich evitava encará-la enquanto lia em voz baixa a ordem de demissão. Os jovens ficam, justificou com um tom que misturava desconforto e firmeza. Eles dominam a tecnologia, têm mente ágil. Os experientes custam caro demais para o orçamento. 27 anos de magistério apagados com um único carimbo. E apenas 6 meses antes disso, o coração de Nikolai Petrovich não havia suportado mais uma sobrecarga no trabalho. Um infarto aos 49 anos. Que ironia amarga. Um professor de física que passará a vida pregando os benefícios de um estilo saudável, consumira-se na profissão como uma vela que se apaga. Vera parou junto à janela, observando as luzes da cidade se acendendo lá embaixo. Em algum lugar do outro lado do país, sua filha Kátia preparava os últimos detalhes do casamento. Ligava toda semana, e a cada chamada sua voz soava mais ansiosa. Mãe, por que você não vem morar conosco? O André diz que tem contatos, pode arrumar um lugar para você em uma escola. Como explicar à filha que aos 52 anos, recomeçar do zero dava mais medo do que esfregar o chão alheio? Dentro da bolsa, cuidadosamente embrulhada em um lenço, guardava a foto da turma de 1998, seu último grupo de formandos. 42 rostos jovens, cheios de sonhos e projetos. Será que algum deles se lembrava da professora Vera, que se desdobrava por cada um como se fossem seus próprios filhos? O celular vibrou suavemente no bolso do jaleco. Era uma mensagem de Lídia Petrovna. Vera, não demore. Amanhã é sábado, precisa descansar. Lídia comandava a equipe de limpeza havia 15 anos. Conhecia cada canto daquele prédio e cada história por trás das portas fechadas. Para ela, Vera continuava sendo uma professora, apenas trocar a sala de aula pelos corredores corporativos. A porta da recepção da empresa Casa Russa estava entreaberta, e dali vinham fragmentos de uma conversa telefônica. Vera bateu levemente com os nós dos dedos. Não se entrava em um escritório sem permissão, nem mesmo quando se era apenas a faxineira. Pode entrar, respondeu uma voz masculina, cansada. Mikhail Borisovich Orlov estava junto à janela panorâmica, o telefone pressionado contra a orelha. Alto, de ombros largos com fios prateados nas têmporas, daquele tipo que se descreve como imponente. Vera começou a limpar a mesa de centro de vidro, tentando não atrapalhar. Simeon Arkadievich, os documentos ficarão prontos amanhã ao meio-dia, dizia Orlov, e em seu tom havia algo tenso, quase desesperado. Sim, claro, minha esposa estará comigo. Ao desligar, esfregou a ponte do nariz com os dedos. Só então notou a presença dela. Desculpe, eu a atrapalhei, disse Vera, endireitando-se, o pano úmido nas mãos. Posso voltar depois. Orlov a observou com atenção. Seu olhar mudou, primeiro surpresa, depois uma centelha de reconhecimento. Perdoe-me, como é seu nome? Vera Nikolaevna Setlova. Falava com clareza, sem engolir as sílabas, com a dicção precisa de quem estava acostumado a se dirigir a uma plateia. Ele percebeu. Vera Nikolaevna, posso tomar um minuto do seu tempo? Ela sentiu, sem entender o que estava acontecendo. Orlov andou pelo escritório, como se organizasse as ideias. Tem um pedido em comum. Na verdade, uma proposta. Parou diante dela. Preciso de uma esposa amanhã. Vera piscou, demorando a assimilar.
Desculpe, mas amanhã tenho uma reunião crucial com um homem que, digamos, desconfia de solteiros. Para ele, o estado civil é sinônimo de estabilidade. Sou divorciado há 8 anos, sem relacionamentos sérios. Falava rápido, como se temesse que ela fosse embora antes de ouvir tudo. Essa negociação, dela depende o futuro da empresa. E de centenas de empregos. Vera ouvia imóvel, enquanto pensamentos se entrechocavam. Ele está louco? Ou será uma oportunidade? O que exatamente está propondo? Amanhã à noite, um jantar em um restaurante. Você será minha esposa. Não precisa falar quase nada, só parecer natural. É tudo. Orlov mencionou um valor que fez o ar faltar em seus pulmões. 50 mil rublos por uma noite. O equivalente a 2 meses de salário. Dinheiro suficiente para ajudar Kátia com o casamento, comprar algo decente para si mesma, guardar uma reserva para emergências. Mas algo dentro dela se contraía de vergonha. Será que havia chegado a um ponto tão baixo, a ponto de vender até a aparência de sua própria dignidade? Preciso pensar. Claro. Orlov tirou um cartão de visitas da mesa. Este é meu número direto. Se aceitar, ligue até às 10 da noite. Vera pegou o cartão. Papel grosso de qualidade, com letras em relevo. Mikhail Borisovich Orlov, diretor-geral da Casa Russa Limitada. Por que eu? Ele sorriu pela primeira vez na conversa. Porque você pediu desculpas ao entrar. Porque diz perdoe-me em vez de me desculpe. Porque se porta com dignidade. Fez uma pausa. E porque uma verdadeira dama se reconhece não pela roupa que veste, mas pela essência que carrega. Na saleta dos funcionários da limpeza, um espaço apertado com armários metálicos e uma janela minúscula para o pátio, Lídia Petrovna preparava chá. Bastou um olhar para perceber que algo acontecerá com Vera. Conte tudo. Você está pálida como um fantasma. Vera desabafou. O estranho convite, a quantia que fez Lídia assobiar de surpresa. Vera, você não está indo roubar ninguém. Vai ajudar uma pessoa e a si mesma. Onde está o mal nisso? No fato de que vou mentir, fingir ser algo que não sou. Lídia segurou as mãos da amiga, ásperas e marcadas por pequenos cortes dos produtos de limpeza. Ouça-me, boba. Você passou a vida sendo honesta. Ensinou a verdade aos alunos, amou seu marido com lealdade, trabalhou com dedicação. E o que ganhou? Ficou sem nada, sozinha. Sua voz amoleceu. Agora parece uma chance de respirar, mesmo que por pouco tempo. Vera permaneceu calada, girando o cartão entre os dedos. Lembra o que seu pai dizia? Todo trabalho honesto é digno. Lídia serviu o chá em copos facetados. Ajudar alguém em um momento difícil também é um trabalho honesto. E se você se envergonhar? E se não der conta? E se der? Em seu apartamento modesto, uma kitnet apertada, Vera ficou muito tempo na cozinha, examinando a foto dos formandos. Depois, tirou do armário um álbum antigo. Fotos de casamento com 28 anos de idade. Nikolai Petrovich em um terno sóbrio, ela em vestido branco com mangas de renda. Ambos riam, jovens, felizes, confiantes no futuro. Olha, o que você diria? Pensou Vera, e de repente ouviu sua voz com clareza. Verusha, você não está indo para a rua. Ajude a pessoa se puder. Às 22 horas, Vera descou o número do cartão. Mikhail Borisovich Zovovichoribo, aqui é Vera Nikolaevna. Aceito, mas com uma condição. Estou ouvindo. Não vou fingir ser o que não sou. Vou me comportar como sei, como fui criada. Perfeito. É exatamente o que precisamos. No dia seguinte, Orlov chegou com uma caixa de roupas. Um terno azul marinho de corte impecável, elegante mas discreto. Uma blusa marfim e sapatos de salto baixo. Como sabe meu tamanho? Surpreendeu-se Vera. Tenho bom olho, sorriu Orlov. Hábito profissional de observar tudo. Ela se trocou no banheiro do escritório. O terno vestia como uma segunda pele. No espelho, uma mulher desconhecida a olhava. Postura ereta, olhar firme, elegância contida. Sim, sou professora, pensou. E pareço uma professora, alguém acostumado a responder por suas palavras. O carro de Orlov, o Mercedes preto com interior de couro, cheirava a perfume caro e a um leve aroma de café. Vera sentou-se ereta, mãos cruzadas sobre os joelhos, observando a paisagem suburbana que passava pela janela. O restaurante se chama Boyarsky Dvor, explicou Orlov, guiando pela Rubliovka. Estilizado como uma mansão russa do século XIX. Volkov adora pompa. Semyon Arkadievich Volkov, repetiu Vera lentamente. Com ele nos encontraremos. Ele, sua esposa Engai e o advogado. Orlov lançou-lhe um rápido olhar. Ele quer comprar um terreno para construir um complexo residencial de luxo. A propriedade pertence à minha família desde 1962.
Meu pai a recebeu como veterano da Batalha de Berlim. Havia orgulho e dor em sua voz. 18 hectares a 20 quilômetros da Ancad. Hoje valem milhões. Mas não é só questão de dinheiro. Vera escutava com atenção. Em sua experiência como professora, já vira muitas histórias assim, relíquias familiares que se tornavam moeda de troca. Se a negociação falhar, perderei a empresa. Tenho dívidas grandes, garantidas por essa terra. E Volko tem outros meios de obtê-la. Quais meios? Fazer minha empresa falir com empresas laranja, contratos desfavoráveis, fiscalizações. Ele tem conexões e recursos. Orlov calou-se, concentrado na estrada. À frente, os portões trabalhados do restaurante surgiram. Então você é obrigado a vender? Sim, mas quero vender com honestidade, por um preço justo, o suficiente para pagar as dívidas e salvar a empresa. Tenho 150 funcionários, pessoas simples com famílias. Vera assentiu. Agora entendia. Não era apenas uma transação comercial. Era uma questão de destino. Como vou ser apresentada? Vera Nikolaevna Orlova. Ele hesitou. Pensei em dizer que era médica, mas mudei de ideia. Direi a verdade, professora. Agora cuida da casa. Não temos filhos. Por que a verdade? Porque pessoas decentes mentem mal. E você é decente. O carro parou na entrada. O porteiro de Libré abriu a porta. Vera Nikolaevna. Orlov ofereceu-lhe o braço. Lembre-se, você é a anfitriã da situação, não uma convidada nem uma suplicante. O Boyarsky Dvor impressionava pela grandiosidade, lustres de cristal, molduras douradas, quadros em pesadas molduras. Música clássica, algo luminoso e solene, flutuava no ar, misturada aos aromas de pratos refinados e vinhos caros. Seion Arkadievich Volko levantou-se para recebê-los. Um homem de cerca de 60 anos, interno impecável, olhos cinzentos e frios, sorriso arrogante. Ao seu lado, uma mulher em vestido vermelho vivo. Engá, ex-modelo, sussurrou Orlov enquanto se aproximavam da mesa. Mikhail Borisovich Zovovichoribo. Volko estendeu a mão. E esta, imagino, é sua esposa, Vera Nikolaevna, apresentou Orlov. Vera inclinou a cabeça com dignidade, sem pressa em sorrir. Anos de sala de aula a ensinaram a ler pessoas instantaneamente. Volko a avaliava como avaliaria uma mercadoria, com cinismo calculista. Sentem-se, por favor. Volko afastou a cadeira com galanteria. Sua esposa sabe ler, Mikhail Borisovich Zovovichoribo. Primeiro golpe. Vera não pestanejou, apenas ergueu levemente a sobrancelha. Semyon Arkadievich, minha esposa é ex-professora de história, respondeu Orlov sereno. Ah, uma mulher culta. Excelente. Volko fingiu admiração. Engá também estudou, aliás. Não é Engá? A esposa de Volko assentiu, sem tirar os olhos do cardápio. Ao lado de Volko instalou-se seu advogado, um jovem de óculos que lançava olhares nervosos para a pasta de documentos. Dmitry Valerievich Krasnov apresentou-se, responsável pelo acompanhamento jurídico da transação. Durante o jantar, Volko expandiu seus planos. Sua voz ganhava entusiasmo ao descrever o futuro complexo Nova Moscou, casas de luxo, serviço europeu, infraestrutura premium. Claro, as construções antigas terão que ser demolidas, é o preço inevitável do progresso. Vera ouvia, e em sua memória ecoavam aulas de história econômica. Industrialização, urbanização, gentrificação. Os termos ganhavam rostos e destinos. E as pessoas que moram lá agora? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma. Volko pousou o garfo e olhou-a com curiosidade. Que pessoas, Vera Nikolaevna? Bem, há uma aldeia próxima ao terreno. Moradores antigos. Eles também serão realocados? As autoridades competentes cuidarão disso, respondeu Volko, evasivo. Nosso foco é a construção, não questões sociais. Nesse momento, um garçom, ao servir a sobremesa, derrubou acidentalmente um pouco de vinho tinto sobre os documentos. Que azar! Volko pegou a pasta, sacudindo as gotas. Krasnov, você tem cópias? Sim, claro, mas não é nada grave, sorriu Volko, enxugando o contrato com um guardanapo. O documento ficou um pouco danificado, mas ainda é legível. Ele estendeu as folhas a Vera. Vera Nikolaevna, poderia ler em voz alta o item sobre os prazos de pagamento? Vamos ver como sua esposa se sai. Ela pegou os papéis. O papel era grosso com marcas de água, um contrato sério, não uma simples impressão. Seus olhos, treinados por anos de correção de provas, captaram imediatamente as armadilhas. O comprador se compromete a efetuar o pagamento no valor de... Parou. Algo não fazia sentido. Havia termos jurídicos demais para um contrato padrão. Releu o parágrafo, depois outro. Item 15.3, continuou.
Em caso de atraso no pagamento superior a 3 dias corridos, todos os direitos sobre o terreno passarão ao comprador sem compensação adicional. Ergueu os olhos para Orlov, que franziu a testa. 3 dias? Combinamos um mês. Um equívoco, descartou Volkov com um gesto. Krasnov corrija. Mas Vera já lia adiante e encontrou outra inconsistência. O valor cadastral do terreno é estimado em... Calou-se, fazendo cálculos mentais. A cifra estava subavaliada em quase metade. O valor cadastral indicado no documento está muito abaixo da real valor de mercado desse terreno na região, explicou Vera com calma, devolvendo os papéis à mesa. O rosto de Volkov empalideceu. Seu advogado, Krasnov, mexeu-se nervosamente na cadeira, folheando com pressa sua cópia do contrato, como se procurasse outras armadilhas ocultas. Quais outras imprecisões? A voz de Volkov soou áspera, cortante. Vera não se intimidou. A estimativa cadastral está incorreta, e o prazo para atraso no pagamento não corresponde ao que foi combinado verbalmente. Orlov observava-a com uma mistura de espanto e admiração mal disfarçada. Até Engavolkova, que até então só demonstrara interesse pelo tiramisu, levantou os olhos do prato, pela primeira vez naquela noite, intrigada com o desdobramento da cena. A senhora está certa, Vera Nikolaevna, admitiu Orlov, examinando o documento com atenção. Realmente acordamos condições diferentes. Volkov tentou recuperar o controle. Detalhes técnicos sem importância. Krasnov corrigirá tudo até segunda-feira. Claro, concordou Vera, dobrando cuidadosamente o guardanapo sobre a mesa. Mas seria prudente ajustar os erros antes da assinatura, afinal, um contrato é a base de qualquer relação. Seu tom não carregava nem acusação nem triunfo, apenas a serenidade confiante de uma professora que aponta um erro na prova de um aluno. Volkov engoliu o vinho em grandes goladas. Seu plano meticulosamente arquitetado desmoronava em silêncio, como um castelo de cartas sob uma lufada de vento. No carro, o silêncio se instalou denso e eloquente. Orlov dirigia devagar, como se não quisesse que aquele trajeto acabasse. Pelas janelas, deslizavam as luzes amareladas da Moscou noturna, apartamentos iluminados onde pessoas viviam suas rotinas, alheias aos jogos de poder que se desenrolavam em restaurantes de luxo. Vera mantinha as costas eretas, as mãos cruzadas sobre o colo. A adrenalina ainda corria em suas veias, deixando-a atordoada com sua própria ousadia. Será que fui eu, Vera Nikolaevna Svetlova, a faxineira, quem acabou de desmontar a artimanha de um negociador experiente? Você salvou meu negócio, rompeu o silêncio Orlov, parando no sinal vermelho. Volkov queria me enganar. Se eu tivesse assinado aquele contrato. Não terminou a frase, mas Vera entendeu. 3 dias para transferir uma fortuna? Um prazo impossível. Ele poderia sabotar o pagamento e depois, através da justiça, ficar com a terra por quase nada. Dei aulas para futuros advogados por 27 anos, murmurou ela. Algumas coisas ficam na memória. Nunca imaginara que aquelas lições servissem para algo além das salas de aula. Orlov virou-se para ela. À luz dos postes, seu rosto parecia cansado, mas grato. Conte-me sobre seus alunos. O que contar? Vera sorriu pela primeira vez naquela noite. Rapazes comuns. Uns estudavam pelo diploma, outros pelo conhecimento. Os que eu mais gostava eram aqueles que faziam perguntas difíceis. Isso significava que pensavam, não apenas decoravam. E por que deixou a universidade? A pergunta foi cautelosa. Orlov sabia que tocava em uma ferida. Chamam de otimização, os jovens ficaram, têm habilidades digitais. Os experientes foram embora, custavam caro ao Estado. Vera deu de ombros. A gente se adapta. Mas não era justo. Justiça. Ela olhou pela janela. Meu Nikolai Petrovich dizia, o trabalho do professor é um serviço. Não importa se é na sala de aula ou num prédio comercial. O essencial é permanecer humano. Ponto. O carro entrou no bairro residencial. Prédios cinzentos da era Khrushchev, pátios com parquinhos, mercearias com letreiros apagados. Um mundo distante das intrigas dos restaurantes de grife. Mikhail Borisovich, é difícil carregar o legado do seu pai? Orlov freou no semáforo e refletiu. Quando ele morreu, pensei. Agora vivo como quiser. Ponto. A empresa dava lucro estável. Poderia vendê-la e viver sem preocupações. Mas depois entendi, não era só um negócio. Era a memória de um homem que passou pela guerra e construiu tudo com as próprias mãos. E centenas de famílias que dependem das minhas decisões. A responsabilidade era um fardo pesado, concordou Vera. Mas honorável. Pararam frente ao prédio de 5 andares. Orlov saiu, abriu a porta com galanteria. Vera Nikolaevna, se um dia precisar de ajuda, conte comigo.
Não é gratidão, é um pedido sincero. Subindo as escadas, ela ouviu o motor do carro se afastar. Só em casa, ao trocar o taier elegante pelo ralo de casa, compreendeu plenamente o que acontecerá. Ligou para a filha. Catiúcha, sei que é tarde, mas queria dizer, o dinheiro da festa está garantido. Mamãe, o que aconteceu? Você está estranha. Nada demais. Só recebi uma premiação. Contaria os detalhes depois. Dormiu apenas ao amanhecer, revivendo cada momento da noite. Mas seus sonhos foram leves. Neles estava de volta à lousa, explicando a alunos atentos as minucias da legislação russa. A segunda-feira a recebeu com o cheiro familiar de desinfetante e o rangido da carroça de limpeza. Mas algo havia mudado. Andava pelos corredores com passos mais firmes, a postura mais ereta. No espelho do banheiro dos funcionários, viu uma mulher de olhar claro, quase reconhecendo a si mesma. Na despensa, Lídia Petrovna a esperava com 2 copos de chá. Então, Cinderela, como foi o baile? Vera contou o essencial, omitindo os detalhes do contrato. Não era ético expor segredos alheios. A noite foi digna. O dinheiro ganho com honestidade. Eu não disse. Lídia anuiu, satisfeita. Você daria conta. E aquele Orlô, hein? Era bonito? Líida. O quê? Homem culto, rico, solteiro. Você tem 52, não 72. Vera corou e mexeu o açúcar com energia. A semana seguiu seu curso, mas ela notava as pequenas transformações. O segurança Vasily, que antes mal cumprimava, agora saudava com um sorriso. A secretária da firma de advocacia no 14º andar, a mesma que antes a ignorava, lhe desejou um bom dia. Dizem que a Svetlova andou num jantar com o próprio Orlov, captou um fragmento de conversa no elevador. Falaram que ele a levou a um restaurante chique. Vera não se justificou nem se gabou. Trabalhava como sempre, mas às vezes, flagrava-se assobiando canções antigas. Algo adormecido nela havia despertado, a consciência do próprio valor. A quinta-feira passou sem novidades. Na sexta, um leve desânimo a acompanhou. Sem saber por que esperava um sinal de Orlov. Mas o escritório da casa russa permanecia em silêncio, como se nada tivesse acontecido. No sábado comprou um chale novo, não o mais barato, mas tampouco extravagante, um azul celeste da cor de seus olhos. Fica lindo em você, rejuvenesce, disse a vendedora. E era verdade. Helena Viktorovna apareceu sem aviso na terça-feira perto do almoço. A secretária de Orlov, sempre apressada, com celular na orelha e pastas nas mãos, parecia agora um pouco constrangida. Vera Nikolaevna, Mikhail Borisovich pediu que eu entregasse isto. Estendeu um envelope de papel grosso, com seu nome escrito à mão. Dentro, um bilhete. Poderia passar no meu escritório quando tiver um momento livre? M.B. Orlov. Ele está lá agora. Sim, mas tinha reuniões até às 3. Depois das 3, estará disponível. Vera guardou o papel no bolso do jaleco. O coração batia mais rápido que o habitual. Às 15h15 bateu a porta da antessala. Helena Viktorovna assentiu em direção ao gabinete. Pode entrar. Ele a espera. Orlov estava atrás da mesa maciça, analisando plantas baixas. Ao vê-la, levantou-se e indicou a poltrona para visitantes. Obrigado por vir. Queria lhe propor algo. Parecia inseguro, como um estudante pedindo clemência ao professor. Depois daquele incidente no restaurante, percebi que preciso de alguém que enxergue os detalhes. Tenho um advogado na folha de pagamento, mas ele, como dizer, às vezes não vê a floresta por causa das árvores. Orlov abriu uma pasta com documentos, contratos de fornecimento de materiais de construção. Parece tudo em ordem, mas minha intuição diz que algo não está certo. Você poderia dar uma olhada? Pagamento por hora como um consultor jurídico. Vera aceitou a pasta, sentindo o peso familiar da responsabilidade. Mikhail Borisovich, eu não sou advogada, só professora de história. Às vezes, um olhar fresco é melhor que a cegueira profissional, respondeu ele. Você já provou isso na prática. De volta a casa, Vera levou a pasta debaixo do braço. Passou o sábado inteiro na mesa da cozinha, analisando os contratos. Pouco a pouco, o quadro ficou claro. Preços inflacionados, prazos de entrega duvidosos, inconsistências nas especificações. Nada criminal, mas a empresa estava perdendo dinheiro. Na segunda-feira, ela entregou a Orlov uma análise detalhada, 4 páginas manuscritas. Ele leu em silêncio, levantando os olhos de vez em quando, surpreso. De onde você conhece as normas de construção? Nos fins de semana, estudei alguns GOSTS na internet, respondeu Vera, modesta. Hábito de professora, se assumo algo, faço direito.
Nas primeiras semanas, ela ia ao escritório 2 vezes por semana, às quartas e sextas, depois do turno de limpeza. Orlov liberou uma mesinha na recepção, trouxe uma luminária e uma cadeira confortável. Helena Viktorovna tratava a nova assistente com cortesia profissional, mas sem calor. O trabalho a absorvia. Vera analisava contratos, comparava preços com o mercado, verificava se as condições técnicas correspondiam às necessidades reais da empresa. Sua experiência como educadora ajudava a estruturar informações, enxergando conexões entre fatos aparentemente desconexos. Aos poucos, suas atribuições se expandiram. Orlov passou a consultá-la sobre questões que formalmente não faziam parte de suas funções. Ela estudava documentação técnica, aprendia termos especializados, lia revistas do setor. Você tem um talento para sistematizar, disse Orlov após uma análise complexa de documentos de licitação. Talvez devesse ter seguido carreira jurídica? Na minha época só pensava em história, confessou Vera. Quis escrever uma tese sobre as reformas camponesas, mas a vida mudou meus planos. Certa vez, ela encontrou um erro grave em um contrato com um grande fornecedor de cimento. A empresa se comprometia a entregar material fora das especificações técnicas do projeto. A economia para o fornecedor seria de $500.000, enquanto a construtora de Orlov receberia produto defeituoso. Você merece uma bonificação, disse Orlov, preenchendo um cheque. Substancial. Obrigada, mas não é necessário, recusou Vera. Apenas fiz meu trabalho. Orlov olhou para ela intrigado. Por quê? Porque é minha obrigação. Já estou sendo paga por ela. Mudanças sutis aconteciam no escritório. Os seguranças a cumprimentavam com respeito. As secretárias sorriam. Até as faxineiras de outros turnos passaram a tratá-la como igual. Os boatos se espalhavam. Svetlov agora trabalha diretamente com Orlov, revisa contratos. Dizem que ele valoriza muito a opinião dela. Vera também mudava. Comprou uma blusa nova, branca, sóbria, mas elegante. Começou a usar um pouco de maquiagem, arrumou o cabelo. Nada radical, mas o suficiente para que no espelho não se visse mais uma faxineira cansada, e sim uma mulher de negócios. Lídia Petrovna observava a amiga com orgulho materno. É bom assim. Uma pessoa deve corresponder ao seu conteúdo interior. Os primeiros problemas sérios surgiram um mês depois. Igor Vladimirovich Petrov, advogado da empresa, homem de 40 anos com formação universitária e 10 anos de experiência, encarava a presença de Vera com crescente ciúme. Mikhail Borisovich, disse ele certa vez, quando Vera entregou mais uma análise, não lhe parece estranho consultar uma faxineira sobre questões jurídicas? Vera congelou na porta. Orlov levantou os olhos dos documentos. Igor Vladimirovich, Vera Nikolaevna é consultora. E muito qualificada. Consultora sem formação jurídica, insistiu Petrov. O que uma professora de história sabe sobre direito comercial? O suficiente para evitar prejuízos sérios à empresa, respondeu Orlov frio. Mas o conflito ainda estava por vir. Uma semana depois, ocorreu um incidente grave. O fornecedor de cimento, aquele cujo contrato Vera havia questionado, apresentou novos documentos supostamente corrigidos. Petrov os examinou superficialmente e aprovou a entrega. Vera, porém, analisou os certificados com mais atenção. Os números não coincidiam com o banco de dados do Rostandarte. As marcas de água pareciam suspeitas. Os selos borrados. Isso é falsificação, disse ela a Orlov, apontando as inconsistências. Tem certeza? Absoluta. Verifiquei todos os dados no site oficial. Esses certificados nunca foram emitidos. Orlov chamou Petrov. Ele chegou agitado, agressivo. Mikhail Borisovich, isso já é demais. Essa mulher está minando minha autoridade, questionando minha competência. E como você explica os certificados falsos? Perguntou Orlov, calmo. Petrov empalideceu. Pegou os documentos e começou a examiná-los, febril. Meia hora depois, voltou abatido. Você está certo. Desculpe, fui descuidado. Vera aproximou-se dele e disse, suave. Igor Vladimirovich, todos aprendemos. O importante é proteger os interesses da empresa. Afinal, temos o mesmo objetivo. Depois desse episódio, a dinâmica no escritório mudou para sempre. Petrov passou a respeitar Vera e às vezes, até pedia sua opinião em casos complexos. Era uma sexta-feira à noite. No escritório só ficaram Orlov, Vera e o segurança no andar de baixo. Eles revisavam um contrato com um novo subcontratado, documento complexo, de 40 páginas. Cansada? Perguntou Orlov, notando que ela esfregava os olhos. Um pouco. Mas é importante. Ele se levantou, andou pelo gabinete. Volko não desiste.
Tenta nos prejudicar pelos concorrentes, convence meus clientes a romperem contratos. E o que você faz? Trabalho com honestidade. Confio na justiça. Vera afastou os papéis. Sabe, tive um aluno, Alexei Morozov. Rapaz talentoso, mas preguiçoso. Nos 2 primeiros anos mal passava, achava que daria um jeito. No terceiro se apaixonou por uma garota da turma paralela, excelente aluna linda. Ele decidiu se tornar digno dela. Sentou para estudar, recuperou o atraso, escreveu a monografia sob minha orientação. Hoje é juiz federal. Qual o ponto? Que o trabalho honesto sempre vence. Talvez não imediatamente, mas vence. A mentira é como um pântano, engole quem nela entra. Orlov a olhou com ternura. Vera Nikolaevna, você é uma mulher extraordinária, justamente por ser tão comum. Só tentou viver com dignidade. Entre eles, pairou um silêncio não constrangedor, mas quente e compreensivo. Pela primeira vez em muito tempo, Vera não se sentiu sozinha. Volko desferiu o golpe final. 2 meses depois, entrou com uma ação no tribunal arbitral pedindo a rescisão do negócio. Alegava irregularidades nos documentos da terra e exigia a devolução do sinal mais indenização por danos morais. O advogado de Orlov estava de licença médica por pneumonia. Faltavam 5 dias para a audiência. O que faremos? Perguntou Orlov, analisando a petição. Procurar a verdade nos arquivos? A resposta de Vera surpreendeu até ela mesma. Como assim? Volko alegava que os direitos da família Orlov sobre a terra eram duvidosos. Logo, era preciso encontrar provas irrefutáveis do contrário. Passaram a noite em claro no arquivo municipal. Vera, acostumada a lidar com documentos históricos, movia-se com agilidade entre pastas e inventários. Ao amanhecer, encontrou o que buscavam: o processo de concessão do lote ao veterano de guerra Boris Mikhailovich Orlov. Entre os papéis, um detalhe comovente: uma carta do avô de Orlov, escrita na frente de batalha em 1944. Sonho em voltar para casa e construir uma casa para minha família. Quero que meus filhos cresçam em sua própria terra, fortes e retos como árvores. O documento trazia o carimbo da censura militar. Isto é suficiente, disse Vera, guardando cuidadosamente as folhas. Os direitos da sua família são inquestionáveis. No tribunal, Volko mantinha a postura confiante até Vera apresentar as provas arquivísticas. A carta da frente de batalha causou impacto no juiz. O pedido foi rejeitado, e Volko foi condenado a arcar com as custas processuais. Ao sair do fórum, Orlov agradeceu. Sem você eu teria perdido. Nós teríamos perdido, corrigiu Vera, serena. A verdade havia prevalecido. 1 mês depois, Orlov chamou Vera para uma conversa séria em seu gabinete. Quero lhe oferecer um cargo permanente, assistente de direção para documentação. Sala própria, salário compatível. Vera ficou em silêncio, incrédula. Orlov continuou. Você é exatamente quem preciso, honesta, inteligente e dedicada. O novo espaço era pequeno, mas iluminado com uma janela para o pátio. Sobre a mesa colocou a foto de formatura de seus ex-alunos. Agora, era professora de outra forma e em outra sala de aula. O casamento de Katia aconteceu em maio. Vera chegou com um vestido elegante, sóbrio, comprado com seu próprio salário. A filha a abraçou na porta da igreja. Mamãe, você voltou a ser você mesma. Como eu me lembro da infância forte e segura. Na recepção, Orlov apareceu de surpresa com um buquê e um presente para os noivos. Mikhail Borisovich Zovovichoribo. Vera hesitou. O que o senhor faz aqui? Vim parabenizar sua filha, respondeu, estendendo a mão. E dançar com você. Valsa lenta, sob os acordes de uma orquestra de sopros. Vera sentia-se desajeitada. Quando foi a última vez que dançara? Mas Orlov guiava com firmeza, e aos poucos ela relaxou. Sabe, Vera Nikolaevna, murmurou ele, você mudou minha vida. Foi recíproco, respondeu ela, e pela primeira vez em anos sorriu sem sombra de tristeza. Na semana seguinte, em seu gabinete, Vera organizava livros de referência, manuais de direito imobiliário, normas técnicas, códigos. Sobre a mesa 2 fotos, a turma de 1998 e Katia no vestido de noiva. A vida sempre dá uma segunda chance a quem não desiste, refletiu, abrindo uma pasta de novos contratos. Do lado de fora, o sol de primavera aquecia a tarde, e à frente estendia-se toda uma vida.